Se a minha casa se estragar uma laranja por semana, porque se compraram demasiadas e uma acabou por apodrecer, tendo em conta que somos 4.043.726 famílias em Portugal, em 2016, segundo a Pordata, e que uma laranja em média pesa 80 gramas, nessa semana deitaram-se para o lixo em Portugal cerca de 323 toneladas de laranjas. E por ano, 18.800 toneladas. Se considerarmos que as laranjas têm um valor de mercado de 1,5 € por quilo, então teríamos desperdiçado 25.200 euros. Agora façamos o mesmo exercício, incluindo maçãs, peras, pão, alface ou iogurtes, que semanalmente e por razões variadas acabam no lixo. Olá, bem-vindos a um novo vídeo da Biblioterapeuta. Acabei de ler um excerto do livro Desperdício Alimentar, da professora universitária e investigadora Iva Pires, um livro publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, e é precisamente um pretexto para vos falar do trabalho que esta fundação tem vindo a desenvolver na área da edição. A Fundação Francisco Manuel dos Santos tem como missão aprofundar e promover o conhecimento da realidade portuguesa para potenciar a defesa, por exemplo, dos direitos dos cidadãos, melhorar as instituições públicas, entre outros aspectos. E, nesse sentido, a Fundação promove a realização e a publicação de estudos sobre temas importantes, precisamente para a realidade portuguesa, como a educação, a economia, a justiça ou as instituições públicas. Esses estudos depois são vertidos em pequenos ensaios, que estão atualmente, fazem parte na área da edição da Fundação, precisamente estão na coleção Ensaios. São neste momento mais de uma centena de títulos, todos livros bastante pequenos. Como podem ver, eles raramente têm um pouco mais de 100 páginas. As edições de capa mole, porque este livro que é de capa mole também existe uma edição em capa dura, exatamente o mesmo título, mas as edições de capa mole custam 3,5 €, é um preço absolutamente fantástico. Os livros têm um excelente conteúdo, são muito sumarentos, ensinam-nos imenso. E têm um potencial enorme, através das aprendizagens que fazemos, de mudar de facto a nossa atitude em relação a temas fundamentais para a sociedade portuguesa e o desenvolvimento da nossa sociedade. Portanto, eu acho que a este preço, o trabalho de excelente qualidade e a 3,5 € de facto o que a Fundação faz é um enorme serviço público em prol do país, não é? E da nação portuguesa, digamos assim. Eu este ano já li 4 livros desta coleção Ensaios. Este foi um deles, foi o primeiro que li este ano, se não me engano. Eu já era uma pessoa muito alerta para estas questões do desperdício alimentar, já faço muito pouco lixo em minha casa, muito pouco desperdício alimentar. O lixo que eu deito fora é prova disso. Sou muito preocupada em relação a este assunto, mas este livro veio alertar ainda mais, aprofundar ainda mais a minha consciência de que este é um problema grave. 1/3 de todos os alimentos produzidos no mundo vão para o lixo. Portanto, é muito dinheiro desperdiçado, são muitos recursos naturais desperdiçados, e enfim, é uma tristeza, para não dizer um enorme disparate. Portanto, este foi um dos livros que eu li e que vos recomendo. Depois li também Inteligência Artificial, como uma introdução ao tema. Eu vou lendo sobre inteligência artificial na imprensa, às vezes um ou outro artigo mais aprofundado na internet, mas este livro de Arlindo Oliveira tem o mérito de explicar, lá está, outra vez um livro muito pequeno, eu nem sei se chega a 100 páginas, sim, cento e poucas, 111 páginas precisamente. Tem o mérito de nos explicar a evolução da inteligência desde o Big Bang até aos dias de hoje, em que estamos a viver a 4ª Revolução Industrial, baseada nas novas tecnologias, na informática, nos algoritmos e no fenómeno incrível que são as máquinas que aprendem e que aprendem sozinhas. Li também
O Mundo de Amanhã, este foi um dos últimos que li. Aliás, este livro saiu, a capa não se vai ver muito bem aqui, saiu em plena pandemia, é um livro de maio deste ano, publicado pelo investigador Carlos Gaspar. Um livro que também de uma forma muito sucinta nos explica em que ponto estamos atualmente, portanto, ano 2020 em termos de geopolítica, que grandes forças estão em confronto, basicamente os Estados Unidos, a China, a Rússia, e depois onde é que fica a União Europeia e onde é que fica, por exemplo, a Índia e outros países neste cenário, como é que estas forças se confrontam e se harmonizam, e também qual é o papel de Portugal e o que é que nós podemos esperar em Portugal destes jogos geopolíticos. Muito interessante e muito atual, não aborda muito a questão da pandemia, quase nada, aliás, eventualmente, enfim, porque o livro saiu em maio, já estaria escrito, ou porque o autor provavelmente não pensa que a pandemia possa vir a alterar estas grandes forças que estão aqui em cima da mesa no panorama internacional. Depois, o último que li, porque estou muito interessada sobre este tema, O Envelhecimento da Sociedade Portuguesa, de novo um livro muito curto, da professora universitária investigadora Maria João Valente Rosa. Um livro que teve o mérito de mudar completamente a minha atitude em relação à população mais velha, nomeadamente não enquanto, obviamente, valor que estas pessoas têm por si, mas sobretudo em termos de contributo que as pessoas que pertencem já à terceira idade e que estão já reformadas, o valor em termos de recursos humanos que estas pessoas ainda constituem, que nós estamos a desperdiçar estupidamente. E introduz também um conceito novo, que é o conceito de idadismo, que consiste na discriminação do ser humano consoante a sua idade. E isto pode aplicar-se àqueles mais novos que acabaram de sair da faculdade e que têm dificuldade, às vezes, em arranjar trabalho por falta de experiência, ou aos mais velhos, porque supõem que estão cansados e que já não têm as mesmas capacidades intelectuais até para desempenhar determinadas funções ou para continuar a aprender, que é algo fundamental nos dias de hoje e que é determinante para o futuro do trabalho. E ainda tenho 2 livros que ainda não li, também sobre envelhecimento. Um chama-se Envelhecimento e Políticas de Saúde e outro, Discriminação da terceira idade, precisamente, o tal idadismo, que, portanto, 2 livros desta coleção que vou ler em breve. Portanto, como podem ver, sou grande fã deste trabalho que a Fundação Francisco Manuel dos Santos tem vindo a fazer no campo dos estudos e do conhecimento da realidade portuguesa e da edição. Muito grata a este trabalho também. São livros que eu vos recomendo vivamente. Eu vou colocar em baixo deste vídeo um link para um lugar onde vocês podem encontrar todos os ensaios desta coleção. Tenho mais 2 na minha lista de compras. Compras que vou fazer muito em breve. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal. Nós vemo-nos daqui a uma semana, mais ou menos. Adeus e boas leituras!